Agora vamos falar dos setups contra a tendência. São os setups aqui, ó, do 2 pro 3, tá? No caso você vai uma tendência de alta, você vai vender para recomprar na média, né? E na tendência de baixa ao contrário, tá? Você vai operar contra a direção da tendência, você vai fazer uma compra e vai levar contra o movimento prévio. A ideia é essa desse tipo de operação. Então vamos falar sobre o setup 9.1, tática da sombra inferior, tática da sombra superior, fechamento de gap e Twin Towers. Setup 9.1, autor Larry Williams, aquele mesmo do 9.2 e 9.3, tá? Utiliza a média exponencial de 9 períodos. Então, regra da operação de compra. Média móvel exponencial de 9 caindo, então essa média aqui, ó, ela caindo, preços abaixo da média. Espero que ela vire para cima em candle fechado. Então, vou esperar que um candle, né, após o fechamento dele, vire essa média para cima. Aqui, ó. Então, esse candle veio, superou e a média virou nesse candle. Então, o que eu vou fazer? Se essa condição for aceita, eu vou marcar a máxima do candle, tá? Que fez a virada ocorrer. Aí no candle seguinte, vou esperar o rompimento. 1 centavo acima, eu tenho a compra, tá? Caso não rompa nesse candle seguinte e a MM9 continue subindo, eu deixo a entrada original, tá? Eu não abaixo. Se tiver um outro candle aqui que não ativou, por exemplo, se esse candle tivesse aqui embaixo e não tivesse ativado, eu não vou abaixar igual o setor 9.2 e 9.3. Eu deixo original a entrada, desde que a média não tenha virado. Enquanto ela estiver ascendente, pode demorar um candle, 2, 3. O próximo que romper tá valendo o trade, tá? Agora, se a média virar para baixo, o setup é desconfigurado. O stop é na mínima do candle que fez que a gente marcou a máxima, ou na mínima do fundo. Então, após a compra, a gente conduz com a MM9, né? Já está usando ela, ou seja, até ela virar para baixo e o candle que provocou essa virada perder a mínima. A gente estudou nos métodos de condução de trade. Então é isso, ó. Setando a ponto 1, vem caindo, esse candle virou para cima, tá vendo? Esse aqui não ativou, então eu deixo a entrada lá, ó. Caso esse ative o segundo, né, após o que a gente marcou a entrada, beleza. Eu tenho uma opção de stop aqui nesse fundinho também, né, que criou tipo um fundinho. Não chega a ser um fundo, mas na mínima desse candle que não ativou. Seria o stop 3, tá? Então eu poderia colocar aqui, aqui é o original e aqui é o mais afastado, é no fundo prévio. Aqui outro caso, ó. Tá vendo? Não ativou no primeiro, não ativou no segundo e no terceiro ativou. Desde que essa média esteja subindo na correção desses dois, eu posso manter essa entrada válida. Agora, se esse candle, por exemplo, tivesse virado essa média aqui para baixo, aí o setup é desconfigurado, tá? De compra. Então isso é muito importante, tá? Não é igual ao 9.2 e 9.3 que a gente abaixa essa entrada. A entrada é original nesse setup. A compra é 1 centavo acima da máxima do candle, que virou a média para cima, tá? Em fechamento, se durante o desenvolvimento desse candle aqui, em qualquer prazo, a média estiver virada para cima, você tem que esperar ele fechar. Após o fechamento que você vai fazer a marcação da máxima, tá? E após a entrada você vai marcar os stops. Tem essas 3 opções de stop. Aqui um exemplo, no índice futuro mini, né, 15. A média de 9 vem caindo, tá? Aqui, ó, vem caindo, vem caindo. Aqui esse candle virou ela para cima. Aí você vai marcar a máxima dele, né? O seguinte ativou, tá vendo? Superou a máxima 1 centavo. 1 centavo não, aqui é pontos, né? 5 pontos. Você coloca stop na mínima e vai conduzindo com a MM9, tá? Se é isso que você, esse método que você escolheu para condução. Outra possibilidade
Você vai ter que filtrar essas entradas, tá vendo? Aqui a gente teve uma entrada em cima da 21, né? Então é uma entrada mais arriscada porque ela poderia ter ficado presa nessa média amarela, tá? Muito próxima. Aqui, esse caso aqui também, ó, a média de 9 vem caindo, né? Aí aqui virou pra cima, tá? Eu não marquei, mas ativou o trade, foi lá em cima e fechou o dia. Terminou o dia, tá? Você poderia ter saído do trade. Aí no dia seguinte, né, a média continuou caindo, ó. Voltou a cair, virou pra cima. Marca máxima, porém esse candle aqui não ativou, não superou a máxima e voltou a virar a média para baixo. Desarma o setup, tá? Aí vem de novo, vira para cima, ó. Olha que esse candle como é bem diferente desse, né? Esse candle já rompeu a 21. E é um candle grande de força, o volume deu uma aumentada boa. Aí, pô, é outra condição, você já tem um caminhozinho livre, né? Até aqui, essa região da MM400 e a região da 200 com a 400 aritmética, né? Aí você teve a entrada e o papel foi embora. Aqui é rent trade, tá? Localiza no 15, ó. Belo trade esse, entrada de volume, né? Então é um setup muito simples. O que você vai ter que ter atenção é justamente nesse detalhe que eu estou te falando aqui. Você vai ter que, por exemplo, perceber quando ele vem muito aqui de baixo, tá esse fundo aqui estica muito e demora muito para chegar na média, ele já vai chegar um pouco cansado. Talvez não seja tão interessante a entrada, tá? Essa aqui é muito boa porque ele fez um fundinho, ele veio meio de lado e depois ele fez uma virada forte e já rompeu a resistência que tinha, que era 21. Então é uma entrada bem interessante, que eu gosto mais, tá? Outra possibilidade, a gente vai falar mais à frente, algumas outras considerações, tá? Alguns detalhes importantes. Aqui, ó, esse exemplo. Ele caiu, né? Queda forte. Fez esse candle de força, mas sem volume, né? Legal. Você marca a máxima. Você habitou, tá? Entra 15. Esse candle não deu entrada, mas o segundo deu. Então você tinha a opção de colocar o stop aqui, né? Se você colocou o stop aqui, você foi estopado nessa sombra, tá? Então, pessoal, aqui, ó, teve o stop se você colocou o stop perto, né? O stop original continua aqui. Esse do fundo nem teria a intenção de colocar, porque o candle foi muito grande. Uma outra possibilidade de stop, caso você queira, é colocar na retração de 0,68 desse candle, tá? Também candles grandes só, tá? Então, o papel demorou a andar, sentiu a resistência da 21, tá vendo a 21 aqui? Mas depois ele ganhou força e foi embora, ó. Foi embora, deu até um 9.3 aqui depois, tá vendo? Depois rompeu a linha d'água, fez um pullbackzinho, armou um 9.3 também. Aí tu conduz com a 9 ou vende na linha d'água. Porque day trade, o objetivo geralmente é curto, tá? Mas se quiser carregar, não tem problema. Aqui, dólar, tá? No intra 15, abriu com um gap de baixa forte, né? Aí ele veio, ó. E essa esticada que eu não gosto, porque ele já vai entrar, virou a média, tá vendo? Esse aqui que virou a média para cima, meio cansado. 9.1 esticado não é o ideal, tá? Aí tu fez a entrada aqui nesse candle em cima, ó, outro detalhe ruim, ó. 21 amarela para 200. E a linha d'água aqui também, ó. Tá vendo? Então é muito ruim, pessoal. A linha d'água não tá aparecendo, mas ela tá aqui nesse candle, tá? Uma linha horizontal. Então, tu vê que ele sentiu a região, fez uma correção, até armou um 9.3 depois e foi embora, ó. Mas ele sentiu, tá vendo essa zona, a briga que teve até ele passar? Então aqui a entrada, o stop original é esse aqui, tá? Então não foi testado em nenhum momento, o stop original dava pra você ter levado até o final, mas foi um trade que teve uma certa dificuldade, porque para passar justamente nessa zona de fortes resistências. E ela tá flat,
A M200 flat que eu falei no começo do curso, quando eu falei sobre as médias, ela tá horizontal, ela é muito difícil, né, de ser superada imediatamente. Então não gosto desse 9.1 muito esticadão assim não, tá? Eu não teria entrado nesse trade não. Se eu pudesse escolher, né? Eu posso escolher, né? Entre dois, esse aqui eu não escolheria. Vamos dar início agora à configuração de venda, tá? Setup 9.1. Regras. Então, média móvel fornecendo de 9 tem que estar subindo, ok? Espero que ela vire para baixo em candle fechado. Então, média de 9 subindo, preços acima. Quando um candle, né, virar ela para baixo, tá vendo? Esse candle aqui virou, aí você vai marcar a mínima desse candle. Se o candle seguinte perder essa mínima 1 centavo abaixo, você faz a entrada na venda e coloca o stop aqui na máxima, acima da máxima do candle que virou a média para baixo, ok? Esse é o stop original do setup. Você tem a possibilidade de colocar o stop no topo também, tá? Acima do topo. Após a venda, costuma 12 pela MM9, tá? Ou seja, até ela virar para cima e o candle que provocou essa virada superar a máxima. Se ele não ativar no primeiro candle, né, logo após a virada da média, desde que a média de 9 não vire para cima, você pode entrar nos outros candles. A entrada fica original, você não vai subindo pelas mínimas, tá? Aqui os exemplos, ó. MM9 vem subindo, tá? Dólar futuro no intra 15. Chegou aqui, ele dá uma lateralizada e depois aqui esse candle ele vira para baixo. Ele já perde a 21, tu vê que a entrada aqui, ó, já fica abaixo da 21 amarela, então já facilita. Deu entrada, mete o stop aqui, ele fez até um pullbackzinho, né? Foi de novo na 21, mas depois desceu, até armou um 9.2 de venda aqui, se você quiser adicionar mais, poderia até adicionar, tá? E depois um pancadão para baixo. E segue com a MM9, ó, vai seguindo o trade, aí ela não virou para cima novamente, tá? Esse aqui já é aquele que se fala que eu não acho interessante, né? Que ele já vem um longo movimento de queda, só veio virar a média aqui, então ele já estava esticado, tá? Então ele deu entrada, você vê que perdeu a mínima, mas como ele já vinha muito esticado e perto da média de 21, não é interessante. Aí ele subiu, tá? Se você colocou o stop, você dançou que o stop era aqui, né? Foi estopado. Aí depois sim, ó, deu essa entrada parecida com essa, tá vendo, ó? E perdeu a mínima, olha que beleza. Aí depois ainda ajuda a perder esse fundo anterior aqui, ó, e entra na tendência de baixa, faz o pivô de baixa, tá? Igual aqui foi um pivô de baixa também, movimento vinha de alta, topos e fundo ascendente, quando faz o pivô. E aqui é a mesma coisa, são outros gráficos, tá? Aqui já é o Sambi 11 no 15. A linha d'água ainda tinha espaço até a linha d'água, o que é bom, porque geralmente a linha d'água atrai, né? Vem fechar o gap, tá? Tinha um gap aqui. Antes de passar para os exemplos no gráfico, né? Vou falar isso aqui, ó. As configurações que você pode ter no 9.1. Vou dar o exemplo do 9.1 de compra. Então, o 9.1 que surge após uma correção dentro da tendência de alta costuma ser mais confiável que aquele que surge após uma tendência prolongada de baixa, tá? Então aqui tem a perna de alta e tem aquela correção mais forte, que às vezes ocorre no gráfico diário ou qualquer outro gráfico, tá? Aí ele vem, ó, e geralmente essa correção aqui vai respeitar a retração do 0,68, 0,50, tá? No máximo até 0,68. Depois ele volta a virar para cima. Aí você tem essa entrada aqui, que é diferente dessa que vem já em tendência de baixa, tá vendo? E vira para cima aqui, ó. Essa é mais arriscada, por quê? Porque esse movimento pode ter sido igual a esse aqui anterior e depois voltar a cair. Essa aqui já veio numa pernada de baixa, tá? Esse é aquele caso do realinhamento altista com a 21, com a MM50, que você pode utilizar também, tá? Aqui, ó.
Isso aqui teve o que? Uma pernada de alta, né? Aí vem a correção dentro da perna de alta, tá? Aí olha o que teve como suporte aqui, MM21, MM200, MM400 como suporte. Então esse 9.1 aqui, ó, que é esse, pô, a probabilidade dele dar certo é maior, tanto que deu entrada e depois foi embora, tá? Aqui o exemplo do 9.1, que todo mundo, o que vem na tendência de baixa, né? A média de 9 ela vem caindo no YouTube 15, ó. Ela passa 2 dias quase com a média caindo. Nesse final ele faz essa entrada ótima, ó, aquela entradinha que não é esticada, ela mal virou, já superou até a 21 encostou, tá vendo? Ele tava se preparando para romper para baixo, né? Para jogar um breakoutzinho para baixo e, ó, ele vira para cima, superou a máxima, ele inverte. E esse aqui é aquele que vem na tendência de alta, ele faz uma correção mais forte na 21, arma até um PC, dá entrada de PC e depois deu entrada de 9.1 aqui. A média de 9 que vinha caindo realinha positivamente, né, com a 21 que vem ascendente e joga para cima. Aqui é o índice futuro no 15, tá? Dia 28 de maio de 2018. Veio numa forte puxada para baixo. Aí tem a virada aqui nesse candle. Foi o 9.1? Foi o 9.1, tá vendo? Ó. Veio até a média, 390 pontos. Aqui seria o alvo, tá? Esse aqui é o 9.1 mais arriscado que eu falo, né? Porque tá em tendência de baixa. Aí esse de compra. Só que depois ele vem aqui, tá? Vem na média e faz aquela de venda. Esse candle aqui vira para baixo com força, tá vendo? Aí teve entrada aqui. Você marca a entrada, né? Tá? Aí deu a entrada, você coloca o stop. E teve a queda, ó. 1.200 pontos de lucro. E esse é o mesmo exemplo daqui, ó. Só que esse é esse exemplo aqui na tendência de baixa, né? Que faz a correção pro setup PC ou para média de 50 também você pode utilizar, tá? Então ele veio, tendência de baixa, vem a pernada, depois vira para baixo e continua a queda. E aqui teve 9.1 de compra também, no dia seguinte abriu forte, puxou para cima, né? Já superou a 21 e teve entrada aqui na compra, carregou aí 1.105 pontos, tá? Quando entra esse movimento meio lateralizado, tá? De 9 cruzando com 21, aí eu não me interessa pegar esses 9.1 não. Por quê? Porque vai toda hora virar para baixo, para cima, você vai ser estopado toda hora, né? A 9 vai ficar virando toda hora para baixo e para cima. Aqui um exemplo, ó, o Intra 15 no índice futuro também. Deixa eu jogar, aumentar aqui o zoom. Aqui, ó, vem a média de 9 caindo, né? Desde o PC lá em cima, ó. Aqui virou para cima, mas olha quem tá aqui, a 21. Aí deu até a entrada, mas foi estopado aqui nessa sombrinha, tá vendo, ó? Já aqui, esse candle, olha só, já entra um volume maior após o horário de almoço, né? Tá? E rompeu a 21 também, deu um tradezinho bom. Se você carregou até a máxima, deu uns 580 pontos e vendeu no fechamento 340. Aqui, ó, uma forte movimentação desse futuro no 15, tá vendo? Ó, a 9 vem virando para baixo. Aqui virou para cima, mas não teve a superação de máxima, voltou a virar para baixo, desarma o setup. Deixa eu mostrar aqui, aumentar. Ó. Tá? Aqui, ó. Virou para cima, né? Mas esse candle voltou a virar para baixo, então você tira, desarmou. Aí aqui voltou a virar para cima, né? Tá? Ó, deu entrada. O stop aqui, ó. Foi estopado, tá? Foi estopado, continuou o movimento de queda. Essa entradinha pressionada aqui, né? Uma forte tendência de baixo, ó. Vem desde lá de cima. 9.1 é assim mesmo, tá? Ele é um setup que costuma dar mais stop, até você pegar um movimento bom.
Então tu pegou um stopzinho aqui, ó, foi estopado em 700 pontos, tá? Aí depois caiu. Aí veio uma viradinha de novo, um candle de força, horário bom, pessoal voltando do almoço, ó. Então tá lá, entradinha aqui. É uma entrada pressionada em cima da 21. Tu vê que bateu, aí ficou a briga, foi lá em cima, né? Até perdeu a mínima desse candle, mas a média de 21 já tinha virado para cima, então não é um PC, ok? E depois continuou, olha o lucro que teve. Até essa máxima deu 1.211 pontos, você carregou até o fechamento, 812, superou o teu stop que você tomou ali, né? No dobro, mais ou menos, 1.200 pontos. Então é isso, 9.1, a minha recomendação é operar os sinais, tá? Se você operou esse, você tem que operar esse, você não sabe qual que vai te dar a pernada boa de alta. Se é que vai dar, às vezes tu vai tomar 2, 3, 4 stops seguidos, às vezes vai ter 4, 9.1 também de ganho. Só que é um setup que até você acertar, às vezes você leva um tempinho, toma um stop pequeno, então eu recomendo você medir o tamanho dos stops também, ver se vale a pena entrar, entendeu? Ver o horário, né? Não entrar em horário de almoço, assim. Entrar mais naqueles que tem stop miudinho, tá? Agora, ó, o Intra 5, né? Do índice futuro, ó. A média vem caindo. Aqui vai dar toda hora o Intra 5, a média caindo. Esse é aquele exemplo que eu mostrei, né? Do 15, tá? Do índice futuro meio lateralizado, que no 15 é meio complicado operar, tá? Tá vendo? Né? No o 9.1, porque as médias de 9 e 21 estão meio lateralizadas. Então agora no 5 tu já consegue pegar uns movimentos, né? Tá? Teve esse 9.1 aqui, ó. Teve esse de venda, tá? Chegou a dar um lucro aí de 540. Depois teve esse de compra. Se você carregou até a máxima, ó, deu 1.200 pontos, você não entra 5, hein? Se saiu aqui pelo stop da MM9, você teve um lucrinho aí de 715, tá? Aí aqui tem outro, virou para baixo. Você pode estar sempre também posicionado, vira para baixo, você vende, vira para cima, você compra, tá? Aí o alvo aqui foi a 21, né? Aqui deu stop, deixa eu ver se deu stop. Não, ele deu stop, ele foi embaixo, ativou e depois foi lá em cima e destopou, tá? Se você entrou aqui, você foi estopado aqui. Tá, aqui teve um candle bonito que já superou também a 21, entrada boa, ó. Deu um lucrinho bom, 460. Aqui o dólar abriu o pregão meio de lado, aí teve esse candle de força rompendo, né? 9.1 virou a 9 para cima. Aí você marca máximo, tá vendo? Ó. Deu entrada aí. Eu não aconselho usar aqui já a 9 não, tá? Como condutora não. Para usar a 9 como condutora tem que ter um certo afastamento. Aí que tu deixa o stop original. Então deu entrada, corrigiu, a 9 virou para baixo e perdeu a mínima. Você não usa a 9 antes dela ultrapassar a entrada, tá? Esses sistemas tem que ultrapassar pelo menos a entrada, né? A partir desse candle aqui, que já deu um afastamento, você começa a conduzir com a 9, tá? Então olha só, aqui ele veio, corrigiu, mais quase na metade do candle, né? Veio na 400, tá vendo? Ó, exponencial, segurou, depois ele rompeu. Esse aqui também é um 9.1, ó. 9.1 de venda, tá? Ó, que virou para baixo. Se você quisesse entrar na venda, você viraria com stop aqui. Aí voltou a virar para cima, é outro 9.1. Se quiser entrar aqui, sem problema, tá? E foi embora, ó, um lucro bonito, carregou com a 9. Na máxima deu 54 pontos, na saída deu, na virada da 9 para baixo, 38, tá? Aqui o Intra 15 da Petro 4, dia 8 de maio. 8 de maio, ó. A média vem caindo, né? Em cima da 200, virou 9.1 aqui, tá? Deu entrada, né? Deixa eu colocar aqui, marcar. Deu entrada nesse candle, stop
aqui embaixo, tá? Deu uma certa briga, foi uma entrada em cima da 21, né? Uma alta volatilidade, mas não deu stop. Se você quisesse colocar o stop aqui embaixo, também poderia, porque está muito pertinho, né? Um candle não foi muito grande. Você poderia colocar no fundo também, ainda mais que era uma região de suporte, tá? Tinha um gapzinho ali. Tá vendo? A briga foi muito grande, mas depois em nenhum momento perdeu a 9, tá? Tu vai conduzir com a 9, tá? Aí depois você foi conduzindo com a MM9, ó. Se quiser levar pro dia seguinte, leva. Se o teu método é conduzir com a 9, né, ó. Tu saiu aqui só. Então deu um trade aí de 14% de lucro, né? Maravilhoso, isso é raríssimo, né? Raríssimo, mas aconteceu. Foi aquela puxada bonita que a Petro subiu, tá? Depois andou de lado. Aqui o exemplo 9.1 que não foi ativado, tá? Você marcou essa máxima, né? Esse não superou, tem que superar 1 centavo, né? 14,82 e voltou a virar para baixo, aí desarma o setup, tá? Aqui outro exemplo, 9.1, você marca esse aqui que virou para cima, tá? Você marcou a entrada, aí esse aqui não ativou, a média está subindo, então continua a entrada válida. Esse aqui ativou o trade, né? Aí tu vai meter o stop nessa mínima, que esse aqui que fez o fundinho, tá? Nem sempre é a mínima do que marcamos a máxima, tá? Aí tu coloca aqui, nesse caso é aqui, tá? Porque teve um segundo candle que não ativou, mas a média permaneceu ascendente. Aí tu espera um distanciamento, sair do trade, saiu aqui. Se você conduziu com a 9, né? Tá? Sempre vai devolver o lucro, 0,82. Aqui um outro caso, ó, um candle grande, deixou essa sombrinha, né? Não é muito bom, porque você está querendo operar na venda. E aqui já mostrou uma força compradora, mas era abaixo da linha d'água, tá? Esse aqui é o intra 5 do GGBR. Aqui a média tá caindo, caindo. Tá vendo? Esse candle não ativou. Continua aqui. Pois a média tá caindo. Esse aqui também não ativou. O segundo, o terceiro é que foi ativar a venda, né? Aí você saiu aqui, ó. Se você saiu nesse stop, o stop foi aqui, tá? 0,64 de lucro, né? Ou se você até a mínima chegou a dar 2%, tá? Se quiser sair na ativação do outro 9.1, seria esse aqui mesmo, então a média virou para cima, né? Superou a máxima, você tem a saída. E já pode entrar, virar a posição também. Aí você estaria sempre dentro do trade, né? É uma possibilidade também, tá? Só que naqueles casos de ficar a média embolada, como aqui, ó, você vai ficar tomando stop toda hora. A nossa bolsa, ela tá no estado, assim, 2018, tá muito volátil, né? Geralmente a nossa bolsa é bem mais volátil, tá? Mas tem épocas muito mais voláteis, como agora, né? Esse ano 2018 tá bem volátil, bem difícil, cara. Então isso complica muito os setups, né? O 9.1, porque toda hora vai estar movimentos laterais, muitas sombras, toda hora vai estar virando para cima e para baixo. Eu sugiro vocês procurarem ações mais estáveis, tá? Tem algumas small caps mais tranquilas, tá? Que dá para operar melhor. Tá vendo? A Unip, ela é uma small, ela consegue ter um movimento não tão... Apesar dela andar bastante, né? São candles que respeitam as máximas e as mínimas do candle anterior, tá? Né? Tem umas puxadas interessantes. Agora, ela entra em movimentos laterais também, não, que aqui não tem condição de você ficar operando no diário esse setup. Agora no 15, se você pegar umas puxadas, é um papel que tem uma movimentação interessante, tá vendo? 9.1, né? Aí, ó, chegou a dar um lucro aí de 12%, tá? Esse de venda aqui, ó, chegou a dar um lucro aí de 5%. Então é um papel que tem uma movimentação bem legal. Se você conseguir aqui, esse é aquele que faz a lateralização, tá vendo? Ó?
Aí aqui fez a viradinha para cima, no dia seguinte você entra, quando tem gap, aí você entra na abertura, tá? Porque já superou, um gap pequeno, para um dip é pequeno e aqui virou para baixo, não saiu, então a entrada foi aqui, tá? Logo na abertura, você se carregou até o fechamento, 7%. Aqui um power breakout, né? Bonito, tá vendo? Já foi no final do pregão que foi ativado, agora dia 21. Esse aqui foi dia 21 de maio. Agora, é um papel que para operar no intraday ele não tem muita liquidez assim, né? Tá vendo? Ele fica meio parado, o gráfico não é um gráfico muito legal para intraday, tá? Esse aí, se quiser operar, eu sugiro o 60, é mais interessante para operar o 9.1, tá? Consegue conduzir bem com a média de 9. Tá vendo? No 60 como ele conduz legal, tá? O 9.1 também, pessoal, eu gosto de utilizar quando ele tem divergência de alta. Então eu pego esse histograma MACD, tá? Você pode usar também o FR ou estocástico. A gente vai procurar divergência, fundos caindo, o 9.1 de compra, tá? E aqui fundos subindo, tá vendo? Então desse fundo para esse aqui caiu a pressão, né? O preço está baixo, mas aqui a pressão de venda diminuiu, tá vendo? Ó? A pressão de venda está maior, pressão de compra. Por quê? A pressão de venda está menor porque o fundinho foi menor. Então o que a gente faz? Vou dar um zoom. Eu coloquei também um recurso que tem aqui no Profit Chart. Quando a média vira para cima fica lilás, quando vira para baixo fica azul, a média de 9, tá? Então fica mais fácil de visualizar também, ó. Então virou para cima lilás, já sei que é 9.1, não preciso ficar olhando aqui no número, que às vezes você não percebe a virada. Então aqui foi uma entrada, ó. Uma entrada em cima da 21, tá? Né? Caindo também, tava começando a virar, mas deu certo, deu entrada, tu mete stop aqui embaixo e conduz com a 9, ó. A saída foi lá em cima, tá vendo? Virou para baixo, foi a saída. Se você quiser usar esse recurso também é possível, ó. Deu 1.340 pontos de lucro, índice futuro. Aí virou para baixo, o que eu faço? Vender, vende, ó. Vendeu, vai carregar com ela, azulzinha. Aí virou para cima, você marca a máxima, tá? Beleza, não foi estopado, porque esse candle não superou a máxima. Aí voltou a virar para baixo, quer adicionar mais posição? Beleza, ó. Outro 9, também é um 9.1 e é um 9.4, você tá no 9.4 também, tá? Virou para cima, virou para baixo e esse candle não superou a máxima. Adiciona mais posição. Aqui voltou a virar para cima, tá vendo? Ó, o tracinho lilás, aí tu marca essa massa, foi estopado. Então a saída foi aqui, ó. Então o primeiro trade deu 1.100 pontos e esse segundo deu 67 só, tá? É uma possibilidade também, se você quiser fazer, colorir as médias, né? Se você gosta de ficar utilizando esse setup, ou para conduzir também MM9, é interessante, tá? Aqui é aquele caso, né, que ela tem a pernada de baixa e faz um movimento de correção, só que ela ultrapassa a 21 e depois veio o 9.1, tá? O 9.1 é aqui nesse candle, aí tu marca a mínima, né? Que ele que virou a média para baixo, tá vendo? Ó. E tu pegou um movimento aí de queda que deu 990 pontos aproximadamente. Depois vira para cima, outro movimento de alta de 600. E é assim, tem fases que você vai se dar bem, vai ganhar dinheiro. E tem fases que você vai entrar em movimentos laterais, aí é complicado. Aqui é complicado, né? Mas talvez você vai tomar uns stops no começo, porque quando tá entrando no movimento lateral você não sabe, né? Aqui você pode supor que ele vai continuar, como ele subiu muito, ele vai cair, né? Entrar numa tendência de baixa. E não, ele entrou no movimento lateral. Então tu vai tomar uns stopzinhos, tá? Mas depois que você perceber que a média de 9,21 embolou,
né? Essas duas médias embolaram, aí é bobagem tentar ficar operando 9.1. O bom é isso, ó, tentar pegar ele nessas viradas de tendência, tá? Movimento lateral não aconselho, tá vendo, ó? Esses embolos assim. É bom isso, ó, tendência, tanto de baixa quanto de alta. Aqui, pessoal, o detalhe que eu quero chamar a atenção para vocês aqui, ó, o índice futuro abriu forte, né? Deu um puxadão, aí veio chegando o horário de almoço e apareceu uma divergência de baixa, né? Aqui, ó, deixa eu pegar, ó, esse topo para esse tá subindo ou tá mais ou menos no mesmo nível e aqui tá caindo. Então tem uma divergência de baixa, quer dizer que esse segundo topo ele tá com pressão compradora menor. Então a gente tem que ficar de olho aí na possibilidade de um 9.1 de venda, tá? Esperar a 9 virar para baixo, marcar a mínima. Então esse candle aqui, ó, a 9 virou para baixo, a gente vem, tá vendo? Ó, a médiazinha ficou azul, marca a mínima. Você mete o stop um pouquinho aqui em cima, ó. E, ó, tá vendo? Mandou muito aqui, foi a saída, tá? Mais ou menos foi 0,25, não andou nada, né? Porque entrou no movimento de lateralização, tá? E o horário também era ruim, mas era bom para corrigir. Depois ele até corrigiu mais um pouquinho, mas foi meio brigado, tá? Se você carregou até o fechamento, tu ganhou 700 pontos. Se você não carregou com a 9. Eu tô supondo que você carregou com a MM9, tá? Você pode utilizar outros métodos, ok? Aqui uma outra bem nítida, tá? Aqui, ó. Movimento de alta do histograma, né? Mostrando uma divergência de alta. E aqui um movimento lateral. Então, teve esse 9.1. A 9 virou para cima aqui. Foi acionado. Deu um lucro interessante. 1.600 pontos. Vamos lá, pessoal. Agora falar outro setup, tá? De contratendência, né? Tática da sombra inferior, é o TSI, tá? Então, como é que é? A gente tem que localizar um candle, né, com uma longa sombra inferior numa região de suporte. Pode ser uma LTA, um suporte horizontal, né, de fundos anteriores, topos anteriores, tá? Pode ser MM21, MM200. São sinais que potencializam o setup, tá vendo? Aqui é um topinho anterior, aqui é um fundo anterior. O ideal é suporte físico, que média é suporte dinâmico, tá? A média de 21 e 200, mas também serve. Se coincidir a média com a região, também é interessante, como aqui nesse caso aqui coincidiu. A LTA, tá? É o topo anterior e possivelmente uma média de 9 a 21 passando aqui por baixo. Então, o que pode potencializar o setup? A força do suporte. Quanto mais ferramentas e em cima desse suporte, é interessante, tá? Mais força tiver o suporte, melhor, né? O tamanho da soma inferior, quanto maior a soma inferior, melhor, porque mostra que o ativo caiu muito e entrou a força compradora e levantou bastante ele, tá? Entrada de força compradora. Fechamento próximo à máxima, tá? O corpinho branco perto da máxima sem sombra é interessante. Mas pode ser também pretinho, tá? O corpo do candle. Alto volume também é muito legal porque mostra comprometimento, né? O volume é muito importante nessas operações. E principalmente se o papel vem caindo, né? E entra um volume forte, mostra um candle, entre aspas, de reversão, tá? E ele é mais interessante em prazos maiores, tá? Mas como a gente vai operar no intra 15, intra 5, ele funciona também com bastante eficiência. Como é a entrada desse setup? É simples, né? Você vai esperar a superação da máxima desse candle. Você vai marcar a máxima, superou, compra. E no máximo 2 candles, tá? 2 a 3 candles dá para utilizar. Igual fechou fora, fechou dentro. 2 a 3 candles dá para utilizar. Então marcou, vai esperar o primeiro se ativar melhor, né? Que eu já falei, quando o papel tá forte na direção que você quer operar, ele ativa logo no primeiro. O segundo, tem gente que espera até o terceiro, eu gosto de esperar até o segundo.
O stop você vai colocar abaixo da mínima desse candle, tá? É uma possibilidade. Se quiser colocar, for uma sombra muito grande, na retração de 0,68, pega, calcula, né? Joga a 0 aqui, a 100 aqui. 0,68 para baixo também dá para colocar o stop, se for muito grande a sombra, tá? O alvo é a média móvel, LTB, topo anterior, tá? Então o primeiro alvo vai ser esse topo, né? Se você entrou aqui, vai ser geralmente esse topinho anterior. Pode ser uma média também, passando por aqui, tá? Uma média de 200, média de 400. Pode ser uma LTB, né? Nesse caso aqui, nesse não, que tem LTA, né? Mas nesse caso aqui pode ter um LTB, se for um movimento de fundo, até fazer um fundo duplo, né? Ok? Aqui alguns exemplos, ó, na Vale, no Intra 5 da Vale, ó, o papel abriu em forte gap de baixa, tá vendo? Veio caindo, caindo, aí chegou uma hora que deixou esse candlezinho com longação numa região de suporte. Aqui não dá pra mostrar, mas tem um... Não pode ser no vazio, tá? Tem que ter uma região, aqui não dá pra ver, mas tinha um fundo, tá? Esse setup tem que, é obrigatório ter um suporte físico do outro lado, tá? Aí você marca a máxima, deu entrada nesse belo candle, stop, aí aqui tinha uma saída possível, ó, MM9, tu vê que ele bateu, segurou, ou se não, você vai conduzir com a MM9 e leva o trade, tá? É uma possibilidade. Aqui um outro exemplo, a Duratex no Intra 15, ó, a linha d'água, tá vendo? O fechamento do dia anterior. Aí marcou uma zona de suporte bem interessante, deixou esse belo candle, ó, e teve a ativação. Nesse caso aqui eu colocaria o stop na retração de 0,68, tá? Uma outra possibilidade de stop é, se esse candle que ativou, ele vem aqui de baixo, ele abre mais embaixo e vai ativar, você pode colocar nessa sombra. Tá, esse abriu, veio aqui embaixo, tá vendo? Aí depois ele foi ativar. Como deixou uma mínima um pouco afastada da entrada, você poderia colocar o stop aqui nessa zona também. E chegou a dar um trade aí de 2%. Tu vê que ele parou justamente nesse enrosco de médias aqui, tá? 21, 9 e 200. Aqui, ó. O outro vem uma queda forte, escorregando na banda. Isso aqui dá um detalhe bem importante também desse setup que eu gosto, é quando ele escorrega bastante na banda de Bollinger, tá? E chega numa região de suporte também, um fundo anterior, e segurou, deixou um candlezinho, um martelinho, marca máxima, superou, compra. Aqui já estava no final do dia, né? Entra 15 da Sula, aí você fecha no fechamento aqui, tá? Nesse candle aqui, em cima da 21, foi uma boa saída, tá? Aqui a gente tem um exemplo também da Embre 3, né? No Intra 5, ó, pessoal. Queda bem forte, escorregou na banda. Claro, a banda ela vai mostrar o que? A volatilidades. Como ele afastou muito da 21 e da 9, vai vir o repique, tá? Então você está preparado para pegar esse repique, deixou um belo candle com soma inferior. O repique até a 9 seria o alvo. Quando estava muito afastado, geralmente ele bate na 9 e não passa direto dessa 9, tá? Aqui a mesma coisa no outro dia, ó. Deu um pancadão para baixo, um candle grande de reversão. Esse aqui já deixou um corpo maior, entradinha. São trades não para você pegar e sair carregando o papel, tá? É trade uma contra-tendência, é um trade rápido. A ideia mesmo é pegar daqui até a média de 9 ou 21, tá? Ou uma outra resistência. Não são trades raros, é trade para embolsar logo o dinheiro. Se fosse prazo diário, seria um dia, 2 dias, ou já no intraday, são, dependendo do prazo aí, 5 minutos, tu vai carregar aí meia hora, até menos, tá? Bateu no alvo, você cai fora. A ideia é essa, pegar um pequeno percentual. Aqui, pessoal, B3, SA3 no Intra 15, totalmente lateralizado o papel, né? Aí veio uma queda forte, veio na zona de suporte, é obrigado a ter a zona de suporte, já falei. Deixou esse candle com longa soma inferior. Esse aqui não, tá? Esse aqui eu não considero porque esse não é um candle de reversão. Ele tem que indicar a direção contrária, a reversão, corpinho pequeno ou um corpo grande para cima. Aí você marcou a máxima, tá, dele, só que ele demorou a ativar, ó. 2 candles, não ativou,
Só ativou no terceiro, beleza, eu aceito, né? Candle de força, tá? Se você carregou até a média, deu 1%, que é mais ou menos o alvo, tá? Aqui, pessoal, o índice futuro no 15 caiu, deixou esse candle aqui, já não é TSI, tá? Porque não tem suporte nesse nível de candle, tá? Aqui não tem suporte algum nesse nível aqui, tá? Se fosse lá embaixo até seria aceitável. Aqui, ó, dólar no intra 5, né, um nível de suporte, deu TSzinho, ó, em cima da 400, deu entrada, mas foi estopado, tá? Bateu na média, a média deu uma segurada e depois veio te estopou, armou um 9.3 de venda aqui, ó, e depois a venda foi boa, tá? 10 pontos. Aqui um exemplo legal, ó, Petro 4 nos 5 minutos, ele caiu forte, chegou aqui nessa zona, tá vendo? Ó, é uma zona de topo anterior, deu uma segurada, deixou um candle bonito, né? Aí tu marca a máxima. Não tem segredo, 1 centavo acima entrada, stop na mínima, se não tiver um distanciamento. Se quisesse colocar, se ele fez primeiro esse fundo, você pode colocar o stop aqui também, tá? Nessa zona aqui, ó, sem problema, um pouco abaixo. Na retração de, quando é um candle grande, pode colocar na retração. Você pega a máxima, leva na mínima e coloca o stop aqui embaixo dessa retração ou em cima da retração de 2638, tá? 0618. 2368 é na Petro 4. Aqui deu entrada, né? E um tradezinho até a 21 mais ou menos, 068, tá? É trade rápido, tá? Aqui um trade na Vale no intra 5, ó. Vale esticou, corrigiu, veio na linha d'água, deixou esse candlezinho aqui. Dá até para aceitar porque a sombra foi boa, tá? O corpinho poderia ser um pouquinho menor. Entrada na linha d'água. O que me estimulou a fazer esse trade foi o seguinte, que ele veio na linha d'água, um bom suporte, né? Um suporte forte do dia, tá? Após um forte movimento de correção e também as retrações aí, tá? Ó, em cima da retração de 0618 que ele segurou. Então isso aqui é um setup clássico, né, de entrada, tanto da retração de 0618 quanto da linha d'água, tá? Quando tiver um candle de reversão na linha d'água, um candle de força cruzando a linha d'água para baixo ou cruzando a linha d'água para cima, né, eu nem vou falar no day trade aqui no curso, mas é um setup, tá? De rompimento de linha d'água também. Só que esse cara aqui ele segurou o alvo na 200 mesmo, tá? Que era a média que tava flat, tá vendo? Aqui, pessoal, BBAS intra 15, teve esse belíssimo candle afastado da banda de Bollinger, mas isso aqui não é TSI, tá? Não teve nada ao lado, tá vendo? Ó, não teve um suporte, o suporte tava mais em cima, que era o gap, aqui não é suporte. É um setup que no meu livro eu chamo de iguana de alta. Você divide o candle em 5 partes, tá? Quando o candle fecha na parte superior, no quinto superior, né, o último, é chamado de iguana de alta, mas basicamente é a mesma coisa, tá? Só que o TSI ele exige um suporte. Esse aqui nesse caso não teve, mas no outro funcionou, tá? Esse é o candle ideal, né, pro TSI, tá vendo, ó? Longa sombra, verdinho, mas não é TSI. Aqui o índice futuro, ó, intra 15 é outubro de 2017, zona de suporte, ó, ele veio bonitinho aqui, caiu forte, mais ou menos entrando no horário de almoço, hora do repique, veio um movimento de baixa, né, teve entradinha boa, chegou a dar um lucro de 620 pontos. Aqui a gente teve um TSzinho, né, na linha d'água do índice futuro no 15, 19 de janeiro de 2018. Tá? Aqui também um outro, ó. Dá para considerar isso aqui também, ó, que ele fez uma longa sombra, né, e depois foi lá pro alto, fechou com um corpo bonito. Vamos falar agora sobre o setup tática da sombra superior. É o contrário do TSI, tá? Né, localizar um candle com longa sombra superior em cima de uma zona de resistência. Então pode ser uma LTB, tá vendo, ó?
Pode ser retrações de Fibonacci, topos anteriores, fundos anteriores perdidos aqui, ó, nesse caso, topo anterior, 21 ou 200, sinais que potencializam o setup, né? Força da resistência, agora é resistência, não é suporte, tamanho da sombra superior, fechamento próximo à mínima do candle, tá? Alto volume e prazos operacionais maiores, eles são mais eficientes, tá? Qual é a entrada? Na perda da mínima. Fez a candle, tu espera fechar o candle, marca a mínima, perdeu também no máximo 2 candles, 2 ou 3, né? Stop acima da máxima, tá? Alvo, média móvel, LTA, fundo anterior. O stop é a mesma condição, ou coloca acima da máxima, na retração de 0,68, se for uma sombra muito grande, tá? Pode calcular aqui as retrações do candle e colocar um pouco acima da retração de 0,68. Ou se um candle que ativou deixar uma sombra superior interessante, você pode colocar nela também para diminuir o teu stop, né? Já que é um day trade, um trade curto. Geralmente, pessoal, é bom entrar quando tiver mais esticado os movimentos, tá? Nesse setup aí, que aí é a tua chance. Tu já pega a força cansada na direção, né? Você vai contra a força que está predominando, tá? Esse setup de contra a tendência. Então, exemplo de TSS é esse, ó. No SAMB 11, abriu o dia, ficou meio lateralizado, foi ali em cima, que serviu como resistência. Você faz a venda aqui, né? Não é uma venda assim muito interessante, porque em cima da média de 9, mas depois não estopou, o stop estava lá em cima, deu certo, tá? O trade. Aqui também, ó, nesse caso, ó, deixou um candlezinho, né? Você perdeu a mínima, ativou, mas foi estopado, tá? Esse aqui já não é não, tá? Porque esse aqui é a sombrinha muito minúscula. Não compensa, tem que ser uma sombra grande, tá? Aqui, ó, MM400 com zona de topo anterior. Deixou um candlezinho. Esse deu um trade, belo trade no Infut intra 15, tá? Esse aqui não é entrada válida porque ele não ativou até o segundo candle, tá? Até foi bonito ali, em cima de uma LTA-B, em cima da 200, tá? Em cima da 400 exponencial aqui, ó, mas ele não ativou, tá? Só veio ativar depois, mas aí já não, eu não entraria mais e tentaria entrar aqui, nesse caso específico, com um pivôzinho de baixo aqui, tá? Nesse candle forte. Aqui nesse caso, ó, também Estácio no 15, em cima da MM400, em cima de zona de topo anterior, deixou um candle bem forte, com uma longa sombra, só ativou no terceiro, é válido, né? Aí você coloca na tua regra, se você quer até o segundo, beleza, tem traders que usam até o terceiro, então eu coloquei essa opção válida também. Depois entrou uma forte queda, bonito, trade conduzindo com a 9. Ou você sai na 400, que aqui era uma zona de suporte também, ó. Ou aqui na 200 também. Um detalhe importante é que esse candle tem que ter a posição do candle correta. Aqui não é, tá? Apesar de ser um candle de TSS, tática da sombra superior, ele tá no fundo, região de fundo, tá? Então, ele tem que ficar em região de topo, tá? O posicionamento do candle é muito importante. Aqui também não é o TSS, apesar de ter um candle com longa sombra superior, porque não está em região de resistência, tá? Ele está abaixo, ele está acima da região de resistência, então não vale. Aí chama iguana de baixa. Aqui o índice futuro no 15, ó, região de linha d'água, topos anteriores, ó, deixou esse candle aqui, né? Horário do almoço, bom, entrou numa vendinha.
Esse candle aqui também serve, ó. Ele fechou o gap do dia, tá vendo, ó? E a entradinha carrega até a 200. Em movimentos de lateralizações médias emboladas eu não recomendo, tá? Eu não considero também, ó. Esse aqui, ó. Pra mim não é TSS, tá? Esse aqui é até um TSS, tá? Tá numa região de gap, tá vendo aqui, ó. E só que ele não foi ativado no terceiro candle, tá? 1, 2, 3, aí foi ativado no quarto, aí eu já não considero mais não, que a média de 9 já se aproximou bastante, tá? O interessante desse setup é só ter espaço para 9, para 21, tá? Na hora que você for fazer, filtrar os setups, né, as melhores configurações, o bom é que ele esteja um movimento bem esticado e com distanciamento, né? Esse aqui de Itaúsa foi legal, ó. Bonito, foi lá em cima, bateu na linha d'água, MM200 flat. Aí você marca a mínima, acionou, demorou para andar, né? Depois teve uma quedinha de 1,20. Mas foi um dia meio travado aí, ela não andou muito não, tá? Mas foi bem interessante pelo posicionamento dele, já veio no movimento esticado, tá vendo, ó? Nesses casos aqui eu não considero, tá? Porque vem embolado, é bom quando ele vem sozinho, né? De preferência no movimento ascendente, tá? Aqui um bem bonito aqui na Banrisul, ó. Início do dia foi lá em cima, deu esticadão, segurou nessa zona de suporte aqui, ó. E na MM200, né? Flat, um certo afastamento para 21, entradinha, né? Cumpriu o alvo legal, 1,60, tá? Esse bem legal mesmo. Outro aqui na Banrisul, zona de resistência, MM400, né? Lá em cima, bateu, segurou. Tem um tradezinho bom também. Apesar da perna não tá muito interessante, né? Mas era uma zona de resistência bem características, tá? Aí, ó, teve muita dificuldade para passar, né?